Boa tarde, eu sou Mariana Larsen, pesquisadora da Divisão de Impactos, Adaptação e Vulnerabilidade, que é o antigo Centro de Ciência do Sistema Terrestre. E essa aqui é uma disciplina no curso do Programa de Ciência do Sistema Terrestre. E estamos aqui hoje com a honra de uma palestra por Luciana Vanigatti, que é também pesquisadora titular aqui na divisão. E ela também é professora no programa. Deixa eu ver. Então, Luciana é uma das nossas. Ela se formou aqui em São Paulo. Ela é bolsista CNPq, alta produtividade. E ela tem a honra, a fama de ser a primeira autora de 3 artigos na revista Nature. Sim, atua já 21 anos na área dos gases de efeito estufa, o papel da Amazônia e o impacto das mudanças climáticas e das queimadas na floresta e no sistema de carbono, ciclo de carbono global. Então, vou deixar você tem 1 hora, e aí vamos ter umas perguntas e respostas depois. Obrigada. Eu que agradeço, Mariana. Alô, alô? O pessoal está me escutando? Bom, então, vamos começar. Você pode projetar aqui, Léo? Aí. Bom, então eu vou compartilhar com vocês nossos 20 anos aí de pesquisa na Amazônia e como é que a gente chegou até aqui, né, de acabar sendo arauto aí do colapso climático e onde a gente tem um setor da sociedade muito infeliz com a gente, né, dizemos assim. Bom, então vamos lá. Esse daqui é o grupo, né, que ao longo do tempo foi contribuindo. O nosso grupo especificamente faz medidas usando avião de gases de efeito estufa. E aí, para a gente entender esses resultados, vão entrando inúmeros outros colegas com outras especialidades, porque a gente estuda a parte climática, a gente estuda a parte de ocupação e uso da terra, e no último artigo até entrou a turma de políticas públicas para combater desmatamento, a turma do desmatamento, estudo de degradação também entrou, e é uma delícia a gente fazer ciência interdisciplinar, porque você vai expandindo, né? Você consegue ir até um ponto, mas o colega vai além, e aí você vai somando tudo e vai ficando uma ciência muito mais interessante, né? Bom, então, tudo isso começou porque fica a questão de o que a Amazônia representa no balanço de carbono global. É uma pergunta que se faz desde a ECO 92, quando vieram dizer que a culpa era do desmatamento, e a gente não tinha, no Brasil, pesquisa científica que respondesse o que significa, né, o balanço de carbono em relação ao balanço global. Então, aqui tem uma média de 10 anos do balanço global, e dá para ver que a queima dos combustíveis fósseis para produzir energia representam 35, a gente pode trocar os gigatoneladas por bilhões de toneladas, né? Então, combustíveis fósseis coloca na atmosfera, por ano, em torno de 35 bilhões de toneladas, a mudança do uso da terra, 5, e a biosfera absorve 12, né? E o oceano, mais 10, o resto fica na atmosfera. Se imagina, antes da gente começar o nosso trabalho, se imaginava de que a Amazônia correspondia a 20% da absorção continental dos gases de efeito estufa pelas suas florestas, né? Está lá colocado aqueles 12, seriam todos os continentes, toda a vegetação sobre o continente, e se imaginava que a Amazônia representasse 20% desse total. E 20% desse total, nós estamos falando de 0,65
petagramas de carbono. Eu transformei para petagrama de carbono porque é a unidade que a gente usa. Se a gente fosse usar 20%, aqui seria 2,4 gigatoneladas, né, ou bilhões de toneladas de CO2, transformando para carbono dá 0,65. Bom, então vamos ver o que a gente encontrou ao longo desses 20 anos de estudo. A gente tem o nosso sisteminha que coleta, usamos aviõezinhos de táxi aéreo, ou bimotor, ou monomotor. Se é monomotor, a gente coleta o ar aqui da asa. Está aqui uma foto no zoom. E se é bimotor, vai na janela do piloto, isso daqui chama janela de mau tempo, e aqui é o jeito que coleta. Então, a gente tem esse jeitão de ter várias alturas, a gente tem as concentrações de CO2, CO, metano, N2O, e dá para calcular os fluxos a cada voo, e depois a gente tem a técnica para calcular o balanço anual. Bom, isso daqui é como que é o comportamento das trajetórias das massas de ar que chegam até os locais de coleta, e aí dá para ter uma ideia de qual é a região que está representada em cada ponto de coleta. E aqui, transformando isso em densidade de trajetória, a gente vê as regiões mais próximas, da onde a gente coleta, vai ter um impacto maior no resultado, e conforme vai distanciando, o impacto vai diminuindo, mas isso daqui é um cenário que mostra bem qual é a região que está representada em cada resultado. E aqui, se a gente coloca tudo junto, veja, nós temos toda a Amazônia brasileira e mais a maior parte da Amazônia sul-americana. E, até hoje, a gente já realizou 950 perfis verticais na Amazônia. Na verdade, isso daqui é parcial 2023, então a gente já chegou ali nos 1.000 perfis verticais. Bom, isso daqui é o cenário até 2020. Cada barra dessa é o balanço de carbono da Amazônia, né? E a gente, nessa série temporal, são os 3 artigos que a gente publicou, né? O primeiro foi a primeira vez que realmente a gente teve uma medida que pôde contar o que representa a Amazônia inteira, que tem uma representação regional, porque a Amazônia é muito grande, né? Então, se você mede com uma torre, a área de influência, né, que está representada ali naquela torre não é muito grande. Mesmo o Ato, que é uma torre de 300 metros de altura, não é muito maior, né? Quanto mais alto você mede, maior é a representatividade regional. Por isso que a gente usou avião, vai até 4,4 quilômetros de altura, né, em 4 locais. E aí a gente vai fazendo a média mensal, e aí chega na média anual, e aqui vocês têm a barra do balanço de carbono da Amazônia. E a primeira coisa que a gente viu aqui era de que era muito... espera lá, vamos focar aqui. Era muito díspare. Foi a primeira vez que a gente calculou, né? Mas espera lá. Como assim, né? Floresta não é igual todo ano? Porque até então a gente tinha campanhas. Aí faz aquelas mega campanhas, vem estrangeiro de tudo quanto é canto, tonelada de equipamento, né? E não representa nem sequer um ano, porque a campanha a gente faz 1 mês, 2 meses, né? Não dá para ficar lá o ano inteiro medindo. E aí fazia lá 1 mês na estação seca, 1 mês na estação chuvosa, multiplica por 5 a estação seca, multiplica por 7 a chuvosa, né? E era assim que era antes do nosso... Ainda tem projetos que funcionam assim, porque não dá para ser de outro jeito, né? Algumas continuam campanha, né? Mas, assim, o que a gente foi observando, em primeiro lugar, é que existe uma variação muito grande de um ano para o outro, de um mês para outro, mas todos os meses não são sempre iguais, né? Então, a gente, nesse primeiro ano, falou sobre como uma condição climática diferente pode causar um resultado tremendamente diferente na Amazônia. Em 2010, nós tivemos a junção de um El Niño moderado com a anomalia de temperatura do Oceano Atlântico Norte, né?
que a gente também viu ano passado uma anomalia de temperatura do Oceano Atlântico Norte, e também esse ano, né, que é temperaturas muito altas do Equador para cima. Foi esse o artigo, e ele basicamente mostrou o seguinte: isso daqui é chuva. Veja como choveu muito a menos durante a estação chuvosa, depois da estação seca também. E aí, quando chegou 2011, não é que choveu muito mais, né? Está dentro da variabilidade. Mas o resultado já foi tremendamente diferente. E na temperatura, veja, os dois acima, só que 2010 foi mais quente ainda que 2011, mas 2011 também não foi muito normal, tá vendo? Então, por esse artigo aqui, a gente ficou achando que a precipitação tinha um papel mais importante no comportamento da floresta do que a temperatura. Bom, e aí o tempo vai continuando, né? A história vai continuando. E a gente achava, quando estava aqui, lembra daquele 0,65 que se espera, vem da Amazônia, a absorção? 2010 foi terrível, um monte de mortalidade, né, muita queimada, muita, né? Então a gente pensou assim, bom, 2011 a floresta se recuperando, né? Então eu acho que 2012 a gente vai ver mais absorção ainda de carbono. E aí, porque o pessoal fala, leva uns 3 anos para a floresta se recuperar. E aí a gente achava que 2012, 2013 ia ser cada vez mais absorção. Aí, quando a gente viu esse cenário, a gente falou, opa, não, para lá, tem alguma coisa errada? Acho que o nosso método está errado. A primeira coisa que a gente pensou, acho que o nosso método está errado, né? Porque aquilo era tão verdade de que a Amazônia era um sumidouro de carbono, né? Apesar de só ter em modelagem, né? Não tem medida essa comprovação. E aí a gente passou 2 anos melhorando a metodologia, melhorando melhor o jeito que calcula background, melhor o jeito que calcula isso, que calcula a trajetória, né? E aí a gente foi se convencendo, né? Foi se convencendo de que era isso mesmo. E esses são os 4 locais, né? Começou aqui, 2010, 2011, 2012, e a gente foi para cá. E aí, para vocês terem uma ideia, olha, isso daqui é o perfil vertical, né? Quando a concentração vai aumentando em direção ao solo, é porque é fonte, né? Então, pega, por exemplo, essas 3 últimas linhas. Porque significa que a superfície está sendo fonte de carbono, a concentração está aumentando. Se aproximando da superfície, a concentração vai diminuindo, é porque a superfície é sumidouro, né? Ela está absorvendo a concentração. Então, desculpa. Então, veja, aqui fica muito claro que essa região é um sumidouro de carbono. Aqui, na média, né, ela aparece também. Aí, a hora que você vai para o número, está perto de neutro, né? Mas aqui esses dois definitivamente são fonte de carbono. Então, olhando o jeitão do perfil, lá do leste é a emissão de carbono, lá do oeste a absorção, e aqui é o pior de todos. E a gente nunca entendeu por quê, tá? Porque esse SAM é muito esquisito, ele não vai, né, não bate com as coisas. E aí, quando a gente juntou esses 9 anos, gente, olha que variabilidade enorme que a gente tem na Amazônia, né? Então, assim, quem é responsável por essas respostas tão diferentes de um ano para outro? Né? Essa era a pergunta, e aí a gente foi estudar. Esse daqui foi o artigo na Nature. Esse artigo tem o altímetro de 5.200 e não sei o quê, e ele é o número 7 para artigos da mesma idade na Nature e número 52 para as outras áreas da ciência, né, para as outras revistas. Mas o que mostrou para a gente, realmente, que isso começou a explicar por que uma região é tão diferente da outra, na Amazônia, né? A gente pegou... Primeiro, a gente calculou quanto cada área estava desmatada. Aqui é a maior emissão, a área mais desmatada. A segunda maior emissão, a segunda área mais desmatada. A terceira e a quarta, assim por diante. E a gente viu uma correlação direta entre a região ser mais emissora com o tanto que ela está degradada em função do desmatamento. Número 1. Mas, número 2, a pergunta que a gente fez foi o seguinte: olhando para quanto cada uma foi desmatada durante os 9 anos
de estudo não explicava as emissões, né? Quando a gente olhou o tanto de desmatamento, porque a emissão vem daquele desmatamento naquele ano, né? Não do desmatamento acumulado. E aí a gente não entendia, né? Então, aí a pergunta foi, o que será que mudou no ecossistema ao longo dos últimos 40 anos em função desse desmatamento histórico? Porque esse desmatamento é o desmatamento desde que a ditadura militar resolveu que tinha que, ocupar para não sei o quê, não lembro qual era o slogan, mas era estimulando as pessoas a desmatarem. Então, assim, a maior parte da história do desmatamento tinha acontecido muito antes do estudo. E aí a gente foi ver os 40 anos de temperatura e chuva. O que mostraram para a gente? Aqui é chuva, né? Então, preto é a precipitação acumulada ao longo do ano. Vocês veem que, nesses 40 anos, olha, essa região, 37% desmatada, perdeu 208 milímetros de chuva ao longo dos 40 anos. No pico da chuvosa, perdeu 108, né, que é 11%. Mas, nos meses de agosto, setembro, outubro, que é o pico da seca, que é quando ocorrem as queimadas, é o período que nós estamos agora, né, vendo essa calamidade pública no Brasil, perdeu 34%. Agora, eu vou dar um detalhe para vocês. Essa área que era 37% desmatada, atualmente está 44% desmatada. Essa daqui, que está 28, atualmente ela é 33. E do lado de lá também. É que, assim, o lado de cá é considerando toda a área, né? Se a gente só pegasse o lado de cá, estaria entre 10, 11, só que agora está 16%. Então, o que a gente viu? Nessa região que estava muito desmatada, a gente perdeu chuva até na estação chuvosa. Nas outras, não, ó, veja. Aqui até parece que está crescendo um pouquinho, né? Apesar de, estatisticamente, não é significativo o crescimento da chuva, né? Mas o que tem em comum? Na estação seca, perdeu 20% de chuva. Por quê? Parece que o lado de cá perdeu mais chuva proporcionalmente ao tanto que está desmatado. Foi o primeiro porquê que a gente fez. Por quê? Resposta. A água, né, a circulação atmosférica vem do oceano, entra na Amazônia trazendo umidade. E o ciclo da água, né, então chove, você tem que ter a ciclagem pela própria evapotranspiração da floresta. Se aqui é que está o principal desmatamento, já está indo menos água para lá da reciclagem que a própria floresta faz. Então, é por isso que o lado de cá está proporcionalmente mais impactado do que aqui, apesar de ser menos perda de chuva. Se a gente olhar só esse período crítico, de agosto, setembro, outubro, a gente vê claramente essa tendência de perda de chuva, e aí a gente entende o hoje. O hoje está descrito aqui, né? Porque o desmatamento continuou, não só continuou, como ele foi tremendamente acelerado a partir de 2019, né? E a perda de chuva, a intensidade da seca ficou maior ainda, né? Então, veja, vamos parar de olhar para esses 34%, 24%, e vamos ver quanto que uma floresta tropical úmida tem de chuva, né? Por mês. Veja, gente, aqui tem uns 42 mililitros apenas. Isso é uma floresta tropical úmida. Aqui tem 60 e pouco. Aqui estava bacana, né? Estava, olha só, aqui quase 100. Mal dá para falar que tem 3 meses, na verdade, só tem 2 meses nesse pedaço aqui, né? De estação seca. E aqui, mais de 90 milímetros de chuva. Então, apesar de ter perdido 20%, em termos quantitativos, ainda tem uma chuva relativamente bacana, que não quer dizer que a floresta está super sofrendo durante a estação seca, mas do lado de cá dá para dizer que está super sofrendo. Quando a gente olha a temperatura, a gente vê a mesma coisa. A linha vermelha é durante os meses de agosto, setembro, outubro, e aí nós estamos vendo uma disparada quando a gente pensa que, quando a gente publicou esse artigo, era 0,9 o aumento da temperatura global.
E a gente tinha 2,5 aqui, nos meses de agosto, setembro, outubro, 1,9, 1,6 e 1,7. Veja, aqui o aumento não é mais linear, ele já é exponencial. Isso foi pré-Bolsonaro. Tá? Isso foi antes do desmatamento intensivo que a gente viveu a partir de 2019. Então, hoje a situação está muito pior. Né? Por que ele está dando essa curva? Porque quando você pega a quantidade de temperatura que aumentou por ano, considerando 40 anos, e você compara com os últimos 20, dá uma acelerada em 50% o aumento da temperatura por ano nessa região. Por quê? Porque esse foi outro porquê que a gente fez e ficou menos porquê. Por que não é a área mais desmatada que apresentou o maior aumento de temperatura? Olha, gente, foi meses. Pergunto, por quê? Mas por que? Não faz sentido. Foi lá que perdeu mais vegetação? Até que eu fiz uma viagem para lá e, gente, aquilo é água, 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 água. O rio Amazonas tem 200 quilômetros de extensão. O rio Tapajós é 20 quilômetros de extensão. E é muita água, é a Ilha do Marajó, e na época da cheia, eu fui lá em maio, era um monte de área alagada. Né? Aí, bingo, a área de água é muito grande ali, é mais de 5% de área de água, quando a gente olha esse pedaço aqui, enquanto que aqui é em torno de 3%. Então, uma superfície de água maior está fazendo uma parte da compensação para a chuva. Bom, isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que desmatamento representa emissões diretas e emissões indiretas. Por quê? Porque o desmatamento vai mudar a condição climática ali daquela região mais desmatada. Vai fazer perder chuva, vai fazer aumentar a temperatura, isso provoca estresse e traz uma floresta mais inflamável. Gente, quando saiu o artigo em 2021, eu falava que nós estávamos plantando seca. Teve colega cientista nosso que deu risada. E, olha, increase forest flammability, é o que a gente está vendo. Né? Poucos anos depois, é o que a gente está vendo. Aqui está o artigo de 2023, né? Onde a gente comparou os 2 anos, 2019 e 2020, com esses 9 anos, e a gente viu, em 2019, aumentar as emissões de carbono em 89%, em 2020, 22%. E aí, a novidade que a gente fez foi chamar o pessoal, né, do PRODES para georreferenciar as emissões. Então, com isso, a gente tinha da onde que estava saindo as emissões. Né? Então, aqui fez o mapa de anomalia, pegou desde 2010, por cada grid, de 1 grau por 1 grau, quanto que, ao longo desse tempo, né, teve de desmatamento, fez uma média 2010 até 2018, e depois comparou 2019 e 2020, para a gente ver a anomalia, e aí dá para ver claramente, olha, 2019 teve um desmatamento muito grande em Roraima, 2020 um pouco menos, mas olha aqui o tal do Amacro, que é a parte norte de Rondônia, sul do Amazonas e o Acre. Né? A gente vê claramente aumentando muito o desmatamento, e aqui, né, no entorno das reservas florestais no estado do Pará, e deixa eu ver se tem aqui, não tem. O mapa de focos de queimada, a gente fez a mesma coisa para georreferenciar de onde estavam vindo as emissões, para ver se batiam com o que a gente estava vendo por região. E bateu, deu para entender perfeitamente que essa área, a gente tem esse ponto, né? E aqui foi aonde mais aumentou as emissões de carbono, e foi por causa de Roraima. Então, deu para ir entendendo. E aqui a gente aprendeu uma coisa. Quando o pessoal vai parametrizar as emissões de degradação, né? Então, a gente tem uma aluna de um programa que estudou por 30 anos uma área de floresta primária que queimou, e aí ela viu que, ao longo de 30 anos, existe a emissão pela decomposição, né? E que, no final, existe 1/3 a mais de emissão do que absorção, pela recuperação da floresta.
né? Só que no primeiro ano só tem a emissão do fogo. E o que a gente viu aqui é que o fogo foi fevereiro, março, abril e maio. A gente viu emissões de fogo. E o resto do ano a gente teve emissões não fogo. Então, e foi o dobro de emissões. Então, só aí a gente já verificou uma subestimação na modelagem para degradação, né? Então, assim, com isso, a gente viu uma oportunidade muito bacana da gente ir melhorando, né, esses métodos de emissão de bottom-up, né, que é quando você pega quanto queimou, quanto degradou, quanto que pegou fogo, vai colocando as taxas de emissão. Então, a ideia é a gente atualizar essas taxas, atualizar, né, com as medidas, melhorar esses modelinhos bottom-up. Aqui a gente tem o desmatamento, aqui a gente tem o deter, né, que avisa aonde que foi. Em amarelinha, quando já tem o georreferenciamento. Em verde, a gente tem essa linha, né? Essa linha aqui em verde é quando o pessoal vai lá e queima, destrói o maquinário que está causando o crime ambiental. E em azul é o embargo. Vejam que a gente teve o aumento do desmatamento, a redução, né? A redução das medidas para evitar o desmatamento e o aumento aqui de queimada, e a gente também teve aumento de emissões, né? E o porquê, né? O que está por trás do desmatamento? A gente tem aqui cabeça de gado. Esse preto é cabeça de gado na Amazônia e em azul no resto do Brasil. Só que agora, gente, fez isso daqui, ó, os dois estão lá para cima. Sabia que o cenário hoje é que apenas 10% da carne produzida no Brasil é consumida no Brasil, 90% é exportado, e são eles que mais tacam fogo, e são eles que mais desmatam? É importante a gente saber disso, porque aqui está o principal problema, vamos dizer assim, o motor de mudança climática no Brasil, está na produção da carne, né? E esse vermelho é a exportação de madeira bruta, veja, um aumento de praticamente 700%. Área plantada de soja, 70% na Amazônia. Área plantada de milho, gente, isso foi até 2020 apenas. O cenário hoje é tremendamente pior. Tá? E aqui a gente tem, juntando dois locais de estudo, nessa figura 1, que são os dois que mais estão desmatados e que têm as emissões maiores, a gente uniu os dois, e depois os dois de cá. Vejam que as emissões da região 1 são 8 vezes maior, 7 vezes maior do que a emissão da região 2. Olha, aqui está a região 1, esse daqui é emissão total, esse daqui é emissão de queimada, e aqui é a absorção da floresta mais as atividades humanas não floresta, quer dizer, não fogo, né? Então, veja, a absorção está na região 2, e aqui na região 1 a gente só viu 3 anos uma absorção bacana, aqui é uma absorção bem pequena, mas a gente vê que o pior de tudo estava aqui. Aí, veja, isso daqui é uma comparação de... Quanto já foi, Maiana? Se você puder ir me dando um toque, assim, ajuda. Hã? Meia hora. Então, aqui é um estudo, gente, de florestas primárias do Rainfor. Eles vão lá, medem a árvore na altura do peito, né, chama dendometria, e vão acompanhando, eles marcam várias árvores e vão acompanhando ao longo dos anos como que elas estão crescendo. Então, veja como aqui esse estudo, completamente independente, pegando, né, de uma escala completamente diferente, acabou chegando num resultado muito parecido. Olha aqui, ó, esse sudeste da Amazônia mostrou que as florestas primárias estão absorvendo cada vez menos. E se a gente pegar a tendência linear ou angular, a gente estaria vendo, nessa década, uma emissão de carbono por parte das florestas primárias. A mesma coisa do lado de cá. Aqui, esse lado noroeste, com absorção até hoje,
E aqui no norte, a absorção até hoje. E aqui a gente tem a média, né? Veja que o estudo mostra que a Amazônia está cada vez absorvendo menos carbono, e, pelo estudo de mortalidade, a razão é porque a mortalidade das árvores está aumentando. Por que a mortalidade das árvores está aumentando? Eles levantaram a hipótese de que é por causa do efeito da fertilização do CO2. Então, tem mais CO2 na atmosfera, a árvore cresce mais rápido, morre mais rápido. Nós temos uma teoria diferente. As árvores estão morrendo mais aonde a condição climática está mais estressante para a floresta. Veja que o aumento da mortalidade não é igual em todas as áreas. Se fosse fertilização, seria igual em todas as áreas, mas não é. Aonde que ela é maior? Ela é maior aonde está tendo maior aumento de temperatura e perda de chuva. Isso daqui é um outro estudo da Adriana Esquivel Müller, ela é uma brasileira na Universidade de Birmingham, e o tamanho do círculo fala da mortalidade. Vejam que é aqui onde tem o maior aumento de temperatura, que tem a maior mortalidade, batendo com o que a gente está vendo, né, medindo com o avião. Bom, essa é a atualidade. Isso daqui vai ser o nosso próximo artigo, em que, gente, o que salta aos olhos quando vocês olham isso daqui? Para mim, salta aos olhos que aqui nós temos uma variabilidade incrível. E aqui não tem variabilidade praticamente. Então, até antes de 2019, nós tínhamos o clima sendo um importante fator para determinar o balanço da Amazônia ano a ano. Né? Então, aqui, por exemplo, tivemos um péssimo El Niño super forte, e está aqui a emissão super alta. Aqui nós tivemos um El Niño médio, mas tivemos anomalia de temperatura do Oceano Atlântico Norte. Aqui foi um ano super úmido. Aqui foi um ano também muito úmido, aqui mais ou menos úmido. Aqui também foi um ano super úmido. Aqui foi a reforma do Código Florestal. Né? E aí voltou a aumentar o desmatamento, né? E aqui a gente tem o El Niño, e aqui a gente tem a boiada do Ricardo Salles passando. Né? O desmatamento estourou, aumentou mais de 90% o desmatamento, as queimadas aumentaram, dependendo da região, 30%, 40%. Né? Mas, olha, não tem motivação climática para esse aumento. Né? E aí vem a pergunta, o que influencia mais na Amazônia? Né? Me dá uns arrepios assim, escutar, em plena situação, sabendo tudo isso que a gente sabe, a pessoa vem dizer, não, nós estamos enfrentando essa seca por causa do El Niño, né? Por culpa da mudança climática. E não é. Né? A culpa é da perda vegetal. Né? E aí, para tentar responder essa pergunta, a gente foi ver, né, os perfis de avião. Veja que esse daqui é a ALF, né, o sudeste da Amazônia, e aqui era o perfil médio anual antes do El Niño. Veja que essa região era absorção de carbono. Aí teve esse El Niño terrível, 2015, 2016, e, a partir daí, essa região da floresta passou a ser fonte de carbono. E aí a gente vai tentar ver por quê. Bom, agora, acumuladamente, essa região já está 33% desmatada, e quando a gente analisa a precipitação, olha só, 2015 teve 7 meses de estação seca. 2016 teve 4, 2017 teve 6 meses de estação seca. Gente, floresta tropical úmida não sobrevive numa condição climática dessa. Então, agora dá para entender por que mortalidade está disparando lá. Né? E a temperatura também foi muito intensa nesses 2 anos. E aqui está o desmatamento na região, e aqui está o resultado de emissões. Em azul é a emissão total de carbono, emissões de queimada, e aqui é a absorção por parte da floresta. Né? Veja que absorve cada vez menos. E agora vem a pergunta, né? Quem teve um papel mais importante nessa região?
Foram as condições climáticas globais ou foram as condições de desmatamento, né? A perda de floresta e mudança de condição climática. Nesta região, veja, a gente comparou a média 2010-2022, pré-El Ninho, pós-El Ninho. A gente teve um aumento de emissões, né, de 54% e 209%. A gente chama Net Biome Exchange, é troca líquida de carbono, né? E uma diferença de apenas 10% na queimada. Não é queimada, né? É realmente mudança de comportamento da floresta. Mas e aí a gente pergunta, e a ação humana de aumentar o desmatamento na Amazônia causou que diferença? Né? Então, aqui está a média, aqui está pré-Bolsonaro, pós-Bolsonaro, né? Então, veja, a gente vê uma mudança nessa região menor do que nessa. Então, nessa região, que já estava bastante desmatada, com um clima já muito estressante, né? É o maior aumento de temperatura na Amazônia. O que causou mais estrago? É o último El Ninho. Não o último, né, que o último foi o ano passado. O penúltimo, 2015-2016. E quais são as variáveis que mais estão dominando as emissões de carbono? Em primeiro lugar, temperatura, em segundo, a degradação, em terceira, precipitação. Grace, a quantidade de água que tem no solo. Isso daqui é déficit de vapor de água. Isso daqui é o tanto que a floresta está verde. Queimadas, foco de queimada e desmatamento. Vou passar mais rápido. Aí a gente vai para o nordeste da Amazônia, que já está 44% desmatado. Vamos ver aqui na comparação. Na comparação para a região nordeste, veja, a gente tem que olha como era antes de 2019, como a partir de 2019 virou uma fonte de carbono e uma fonte grande. Né? Essa região que era um sumidouro de carbono passou a ser uma fonte e as emissões aumentaram 51%, enquanto que o efeito do El Ninho de 2015, 2016 nessa região, então pré-El Ninho, pós-El Ninho, a gente não tem uma mudança significativa que explique. Né? O efeito maior foi o efeito humano na Amazônia, e não o efeito do El Ninho naquela parte. Aí, essa região sudoeste. Né? Vamos olhar direto os números e as comparações. Veja, aqui nós temos um aumento de emissão de 60% para a região, né, para o período que aumentou muito o desmatamento, e a gente tem uma perda concreta de absorção de carbono, enquanto que aqui ficou tudo mais ou menos no 20%, pouca mudança. Então, o que a gente vê nessa região é que realmente as ações humanas fizeram a grande diferença com o aumento de desmatamento a partir de 2019. E aqui, quando a gente olha o noroeste dessa região, né, e veja como fez uma diferença enorme. Aumentaram as emissões de carbono, a região era sumidouro de carbono, passou a ser fonte, e a diferença é pequena para a parte do El Ninho, pré-El Ninho e pós-El Ninho. E aí, quando a gente chega nas regiões 1 e 2, o que a gente vê? A gente vê que, na região 1, né, a gente tem, na comparação, né, quando a gente compara com a região 2, veja, para o período completo, hoje, a gente vê uma diferença entre a região 1 e a região 2. A região 1 emite 5,4 vezes mais carbono que a região 2. De 2010 a 2018, quando comparado com o depois, né, veja, a região 1 emitia praticamente 7 vezes mais que a região 2. E no período em que o desmatamento cresceu, inclusive para o lado oeste, que era o lado mais preservado da Amazônia, a diferença entre a região 1 e a região 2 caiu para menos de 4. Então, a região 1
está sendo o futuro cada vez mais perto da região 2. E dali a macro, que está desmatando o tempo inteiro para plantar soja, para aumentar a produção de gado, né? E é o que a gente está assistindo com a Amazônia. Então, aqui nós temos, veja, a gente tinha uma variabilidade grande de funcionamento da floresta. Esses anos foram anos super chuvosos, está vendo? Olha. E aqui a gente teve, a partir do ano 2020, o ano como fonte, mostrando que aqui a gente vê que domina o desmatamento acima da variabilidade climática, né? Aqui nós temos o cenário geral da Amazônia, onde a gente vê que realmente é aqui que fez a maior diferença. A Amazônia passou a emitir 55% a mais de carbono e deixou de ser um sumidouro de carbono para ser fonte, né? Então, esse é o balanço de 13 anos de carbono. A Amazônia representa uma emissão para a atmosfera de 365 milhões de toneladas de carbono por ano, né, em média, para esses 13 anos, sendo que nos 4 últimos anos aumentou, né, porque, veja, a gente está aqui, sai de 37 e vai para 510, né, aumento de 55%. E esse é o cenário, eu não vou falar, mas, assim, quando a gente olha tudo isso que está causando, né, está causando perda de chuva, aumento de temperatura, e, num período muito curto de tempo, nós tivemos uma perda vegetal muito intensa, né? 2019, 2020, 2021. 2020, o pessoal calculou que foram cortadas 24 árvores por segundo no Brasil. É muita árvore a menos contribuindo para fazer chuva, para reduzir a temperatura ali naquela região que tem a árvore, né, que está fazendo a evapotranspiração. Então, a gente tem um desequilíbrio climático muito grande e a gente viu que o número de mortes a partir de 2019 saltou. Foi para quase 300, 216, 290, quase 500. Quando a gente coloca o número de mortes por evento extremo de chuva, junto com o desmatamento anual da Amazônia, veja, o desmatamento praticamente dobrou e o número de mortes quase que triplicou. Quase não, né? Quadruplicou, né? Então, veja que nós estamos bagunçando o sistema climático no Brasil, acelerando ele pela mudança do uso da terra de forma tão acelerada, né, com esse projeto de Brasil Fazenda do Planeta, né? E é assim que eu virei um arauto contra esse modelo econômico do Brasil, porque a gente faz ciência, a gente vê que esse modelo está levando um monte de gente para a morte, está levando o Brasil para a catástrofe, né? Então, como a gente vê isso e não falar de uma maneira clara, de uma maneira que todo mundo entenda, porque nós estamos falando da condição de vida, né? Então, assim, qual é a responsabilidade de um cientista que tem consciência de que esse projeto econômico de destruir floresta, de destruir a vida silvestre, né, e que está provocando tanta morte, né? O que vocês acham? Tem que ficar lá no discurso da ciência neutra, não tem? Essa é a questão colocada para a gente, né? Qual é o papel de um cientista climático hoje? Eu acho que a gente tem obrigação ética e moral de, sabe, aprender a falar uma língua que todo mundo fala, que todo mundo entende. Não sei se vocês percebem, né? Eu não uso mais um bando de termo técnico. Eu falo de um jeito que qualquer um que está lá no YouTube e vai ver vai conseguir entender, porque é o jeito que a gente está produzindo alimento no Brasil que está causando todo esse estrago, né? Então, assim, é importante a gente entender, porque se a gente só fica culpando a mudança climática global, vamos continuar aqui do jeito que a gente ganha dinheiro, e se um monte de gente morrer num evento extremo como o de Porto Alegre, nós não temos nada a ver com isso, né? Que orgulho do agronegócio de Porto Alegre. Eu me lembro, gente, no dia da desgraça, faz lá a reunião, né? E vai o cara que representa o agronegócio e fala com todo orgulho: o Rio Grande do Sul voltou a ser o segundo estado que mais produz alimento no Brasil.
com orgulho, sem entender que essa é uma base do problema. Né? Então, assim, a gente tem que falar, gente, porque falar do jeito que a gente fala até hoje, o pessoal não entendeu o que nós estamos fazendo de errado. E nós estamos caminhando para um colapso climático. Né? Então, a gente tem que cumprir a nossa função na sociedade. Cada um dá para a sociedade o que tem. Tu é um padeiro, faz um pão maravilhoso, você dá o pão para a sociedade. Se a gente vive para estudar e aprende, a gente devolve para a sociedade o que a gente aprende. Então, é por isso, né, por falar muito, que acabei né, tendo campanha aí contra mim, mas eu acho que é uma obrigação moral nossa avisar o que está acontecendo. Né? E o que está por trás? É esse interesse econômico que precisa ocupar as matas e as florestas, mas não dá, né? Não dá, porque nós estamos pagando essa conta. Então, muito obrigada para todo mundo, está aberto a perguntas. Alô? Ok. Muito obrigada, Luciana. E não sei como vamos fazer, se vai ter perguntas também pela internet. Podemos ver se mas vamos primeiro começar aqui. A Ângela, você consegue ver, Ângela? Se tem alguma pergunta aí? Não? Tem um aqui com a Joceline. Pode falar. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professora. Primeiro, parabéns por todo o seu trabalho e pela sua coragem. Deve ser difícil passar por tudo isso. E eu queria saber se a senhora pode falar sobre o que está acontecendo nos outros biomas, se o que foi observado na Amazônia também está acontecendo nos outros biomas, como o Cerrado, Caatinga, enfim, todos os outros. Obrigada. Não, com certeza, né? Quando a gente, primeiro, só de pensar, eu já imaginava que ia estar acontecendo só de ver os rios voadores, né, que saem lá da Amazônia, né? E deixa eu ver se eu tenho o mapa aqui. Bom, isso daqui são as conclusões, gente, mas as conclusões eu fui falando aí ao longo da... Olha, um coraçãozinho da atmosfera para a gente ver se a gente cuida melhor desse planeta, né? Então, mas... veja, nós temos os rios voadores que trazem a umidade da Amazônia para cá. Né? E se a gente já tem a Amazônia, tem regiões que estão desmatadas, você viu? Mais de 40%. Né? Então, já está impactando outros biomas. Agora, o desmatamento está muito concentrado em Rondônia, Acre, sul, né, do Amazonas. Isso afeta diretamente o Pantanal, nós estamos vendo o Pantanal secar. Só por conta do desmatamento na Amazônia? Não, gente, é uma conjunção de fatores. A primeira coisa que a gente tem que fazer, tem que pensar que a natureza é para lá de complexa e que uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. O ecossistema mais impactado pelo desmatamento no Brasil é o Cerrado. O Cerrado ele é berço de 80% das bacias hidrográficas brasileiras. O pessoal fala que o Cerrado é a floresta de ponta cabeça. O importante do Cerrado são as raízes, porque ajuda a percolar a chuva que vai chegar até o lençol freático. Então, veja, a gente já tem 60% a menos do Cerrado, então a carga dos rios já está menor, e o pessoal sai desmatando. Né? Então, não só está percolando menos, como a gente ainda está vendo, assoreamento do rio, né? E ainda está com fogo direto no Pantanal, aumentou a quantidade de boi tremendamente a partir de 2019 no Pantanal. Vocês lembram do boi bombeiro? Por que se fez aquela fake news de boi bombeiro? Porque se queimou para aumentar o boi. Qual é a ideia? O Mato Grosso está rico, enquanto o Mato Grosso do Sul está pobre. Por que o Mato Grosso está rico? Porque lá eles produzem soja. Aqui a gente produz gado. Qual é a solução? Vamos levar o gado para o Pantanal, onde a terra custa apenas 1/4 do valor das áreas não desmatadas, das áreas que não enchem. Vamos botar soja lá e vamos botar o gado no Pantanal. Está aí o resultado. Mato Grosso do Norte, que não é Mato Grosso do Norte, né? É Mato Grosso. O governador está autorizando até plantação de cana em áreas protegidas.
sabe, o boi, né, que acabou de ter que você pode ter em área protegida boi, gente. Não, sabe, no Mato Grosso também se entregou o Parque Cristalino 2 para garimpeiro. Se desmontou o parque, né, se tirou a estrutura do Parque Cristalino 2, dissolveu, né, e entregou para garimpeiro. Então, é assim, no Mato Grosso você anda 300 quilômetros só de soja. Imagina a aberração biológica que é isso, né? De monocultura. E aí, quanto mais monocultura, mais veneno precisa, porque é uma aberração num ambiente diverso, né? Você ter uma monocultura por 300 quilômetros. E dá-lhe cada vez mais veneno, aí você mata os polinizadores, né? Não só os polinizadores, e o negócio vai para frente, vai para frente. Então, assim, a gente está assistindo um modo de vida que está destruindo a nossa condição de vida, né? Um modo de gerar riqueza, abre aspas, riqueza, destruindo a vida, né? Então, assim, a gente tem que repensar como a gente produz energia, como a gente produz alimento, como a gente consome. A gente tem que entender o que está errado, né? E quanto mais o tempo passa para a gente começar a mudar esse modelo, mais difícil vai ser mudar. Né? Então, assim, é muito importante a gente não só se conscientizar, como nós aqui dentro na academia, aprendermos a falar com todo mundo, a dar o recado para as pessoas entenderem o que está acontecendo, né? Porque a gente ainda aqui dentro fala um monte de jargões de área, e aí a gente fala de um jeito que as pessoas não entendem tudo que a gente fala. Né? Então, a gente tem que aprender a socializar conhecimento. Né? Luciana, temos aqui duas perguntas pela internet. Um é do João Paulo Barros Machado. Ele escreve: os locais de maior emissão de carbono são sempre onde se tem as maiores concentrações de populações e de estradas? São, porque aonde você tem mais acesso é aonde vai ser escolhido para produzir alguma coisa e depois poder escoar, né, a produção. Então, por exemplo, tem um porto da Cargill gigantesco em Santarém. E aí, o que está acontecendo com essa região? Está virando quase que só soja. Gente, o Código Florestal Brasileiro diz que só pode desmatar 20 e tem que preservar 80. Naquela região é o oposto. Você olha, só tem soja agora. A coitada da Floresta Nacional do Tapajós virou uma ilha. O resto tudo é soja. Por quê? O porto está logo ali. Você olha o rio Tapajós, é uma fileira de balsas com inúmeros contêineres cheios de soja, só esperando navios do exterior que vêm, carrega toda a soja e vão embora. Né? 90% da soja produzida é exportada. Então, assim, nós estamos perdendo a floresta, nós estamos perdendo a biodiversidade, nós estamos condenando inúmeras espécies à extinção para um setor minúsculo fazer dinheiro. Cadê o nosso código de ética, né? E tem uma segunda pergunta da mesma pessoa. Para quantificar o CO2 e CO, sempre se usam aviões com coleta de amostras ou se pode usar satélite para estas medições de forma indireta? Os satélites na Amazônia não funcionam muito bem, porque a gente tem muita nuvem na estação chuvosa e muita queimada na estação seca, e isso interfere com a medida. Né? Existe o satélite OCO2, existe o OCO3, está tendo muito esforço em melhorar as medidas por satélite, mas ainda assim fica muito buraco de medida por conta dessas dificuldades. Né? Então, a gente, com as medidas, contribui fazendo intercomparação com o satélite para que eles melhorem com modelagem, né? A ter mais dados válidos para poder usar. Mas, hoje, a gente ainda não tem medida de satélite podendo substituir a medida, né, com avião
Mas se a gente pensar em medida com torre, ela tem uma representatividade pequena, né? Quantas torres a gente precisaria ter na Amazônia para a média delas representar a Amazônia inteira, né? Então, mas a gente vai caminhar do jeito que vai indo, né? Cada vez né, o pessoal vai melhorando mais os sensores, vai conseguindo ter ferramenta para minimizar a interferência, né? A coisa vai sempre melhorando. Tem uma pergunta prática, que é como as pessoas possam acessar os artigos. Me manda um e-mail que eu mando o artigo, porque artigo que é aberto, que pode fazer download, custa super caro, né, na Nature, tipo $11 mil, né? Então, a gente faz artigo normal e já é super custoso de pagar, né? Mas a gente pode, todo mundo que quer o artigo, manda e-mail. Meu e-mail é luciana.gatti@impbr e eu mando o artigo. Obrigada, Luciana. Não temos muito mais tempo, não sei, acabou? Se tem uma pergunta, temos talvez tempo? Uma coisa? Acho que é uma pergunta. Desculpa. Oi, Luciana, parabéns. Boa tarde, pessoal aí da internet. É porque já falamos todo o pessoal aqui bastante, gente. Só complementando a pergunta da Josi, sobre como que poderia contribuir se a gente tivesse medidas de aviões nessas regiões, como mais no litoral do Nordeste, na Caatinga, no Cerrado ou no Pantanal, por exemplo. Márcio, muito obrigada pela pergunta. Quero atualização. Nós fizemos ao governo federal a proposta de criar a Rede Brasileira de Monitoramento de Gás de Efeito Estufa, onde a gente cobriria com medidas com avião todo o território nacional. Teríamos 10 torres altas para representar mais os ecossistemas, 7 pontos ao longo da costa e mais uma estação contínua na costa brasileira, que iria contribuir, né, como sendo uma estação global de medida. Então, assim, com certeza, super necessário, porque quando a gente só faz medidas assim baixa, a gente não tem essa visão geral do que está acontecendo com todo o ecossistema, né? Então, super necessário. Obrigada pela pergunta. E, Luciana, aqui tem muitas pessoas te parabenizando. Mas eu acho que tem mais uma pergunta que nós deveremos postar para você, como dizer, fazer para você. Que é aqui, parabéns, professora. Os dados são impressionantes, mas pergunto, como avaliar o impacto da comunicação científica desses achados da sua pesquisa entre tomadoras de decisão? Esse é um. Posso falar só mais uma também, só porque, na verdade, é muito importante também. A senhora acha que a floresta possui resiliência suficiente para se regenerar em um cenário com desmatamento zero? Ou seria necessário uma política pública de reflorestamento? Bom, vamos lá. A primeira, o impacto dessa ciência nos tomadores de decisão. Eu acho que ela existe, né? O artigo de 2021 chegou a ser comentado pelo Gutierrez na abertura da COP, quando saiu a notícia de que a Amazônia tinha virado uma fonte de carbono. Teve um impacto muito grande aquele artigo, que é o número 7 na Nature, né? E tem um impacto grande, mas assim, a gente vê o combate do desmatamento na Amazônia, mas ainda falta entender que esse modelo de exportação do agronegócio está na contramão, né? Está na contramão. A gente só vai realmente conseguir recuperar uma parte, né, da floresta. Deixa eu falar de uma maneira diferente. Nós perdemos 50 mil quilômetros quadrados de floresta primária de 2019 a 2022. Só reduziu o desmatamento em 2023
em 40% não é o suficiente para mudar o cenário. Porque já estamos acelerando as mudanças climáticas. Se a gente tivesse hoje feito desmatamento zero, dava para ter mudado o cenário? Ainda não. O que a gente vê é que nós já perdemos muitas áreas desmatadas, então a gente precisaria ter não só desmatamento zero, como ainda um grande esforço em restauração de ambientes florestais, olhando quais são as regiões que estão mais desmatadas. Então, por exemplo, começar pelo sudeste da Amazônia, onde a gente vê que a floresta já está pertinho do ponto de não retorno, né? Ela deixou de ser um sumidouro. Então, ali, norte do Mato Grosso, sul do Pará, tinha que ser a prioridade número 1, e o nordeste da Amazônia, que é o resto do estado do Pará, tinha que ser a prioridade número 2, né? Para a gente focar no desmatamento zero e inúmeras iniciativas de restauração florestal. A segunda pergunta foi aí no meio ou tinha mais coisa? Na pergunta que você leu. Era sobre a recepção dessas informações da ciência. Então, mas eu acho que perguntou se não ia precisar de restauração, não é? Então, a gente precisa... Eu acho que o certo, gente, hoje era declarar estado de emergência climática no Brasil, desmatamento zero no Brasil inteirinho e restauração florestal não só na Amazônia, no Brasil inteiro. Porque a gente está vendo o aumento dos eventos extremos, ondas de calor cada vez mais. Então, assim, a gente precisa de árvores para combater a onda de calor, porque árvores... Quando ela está evapotranspirando, ela está pegando a água que está no estado líquido, levando para o estado gasoso, e, nesse processo, ela está consumindo a energia do calor, a energia infravermelha. A gente esquenta a água para ela ferver, certo? Então, quando a árvore está fazendo isso, ela está resfriando a temperatura ali. Então, quando a gente está... Por isso que, quando a gente está em bosque, em área rural, a temperatura é mais baixa. Então, a gente tem que pensar que, daqui para o futuro, vai ter cada vez mais onda de calor. As ondas de calor matam muitas vezes mais do que os eventos extremos de chuva. Isso quer dizer que, hoje, já morreu muito mais do que 500 pessoas por ano de onda de calor. O pessoal fala que é mais de 10 vezes. Né? Então, é só olhar as estatísticas aí durante os dias quentes, quanto que aumentou a morte por estado. Era importante a gente estar tendo essa pesquisa, né, de ver aumento de número de mortes. Então, assim, a gente precisa plantar árvore, plantar árvore, plantar árvore, plantar árvore, até para nos defender das ondas de calor. E regiões melhor preservadas têm menos eventos extremos de chuva. Então, a gente vê que a temperatura mais alta da superfície atrai mais o evento extremo, de chover aquela grande quantidade de chuva, com ventos, com granizo. Né? Então, isso é uma estratégia de proteção. Não é só a gente falar que a gente é contra o modelo econômico, a gente precisa dos ecossistemas com uma vegetação mais saudável, mais abundante, como uma estratégia de proteção aos brasileiros para os eventos extremos. Obrigada pela pergunta. Muito obrigada, Luciana. Eu só quero adicionar também no final, porque aqui nas cidades também é tão importante que a gente olhe as árvores. Então, nós duas até estamos envolvidos aqui na cidade para tentar... proteger as árvores. Sim, grandes. Porque estão tirando muitas árvores para desenvolvimento, né? E então... as tomadoras de decisão locais não têm integrado essa consideração às mudanças climáticas. Mas, então, tirando essas árvores grandes e colocando mudas em algum lugar nas margens das cidades, isso não é política que vai proteger a gente. E justamente essas ondas de calor que estão sendo cada vez mais fortes. Exato, né? Uma árvore frondosa joga um monte de vapor de água na atmosfera por dia, portanto, reduz a temperatura. Agora, o pessoal está cortando as árvores grandes e botando árvore pequena.
não só botando árvore pequena no lugar, como vai demorar muito para todas essas árvores pequenas plantadas estar fazendo algum efeito. Então, neste momento, essa política de cortar árvores está deixando a gente mais vulnerável à onda de calor na cidade de São José dos Campos. Então, assim, a gente tem que pensar em Brasil, em estado de São Paulo e em cidade de São José dos Campos também, onde a gente vive, né? É isso. Muito obrigada. Quer mais falar mais? Não, eu queria agradecer a oportunidade. Queria dizer muito obrigada por todo o apoio do pessoal assinando abaixo-assinado. Gente, que delícia sentir todo esse apoio, né? Na hora que você está lá gritando, está tudo errado, você pensa que você está sozinho. Não, você não está sozinho. Está lotado de gente preocupada com o nosso presente, com o nosso futuro, né? E é importante a gente ser cidadão. Cientista é cidadão, cientista não é um marciano, cientista é cidadão, né? Então, bora ser cidadão.